Boa noite a todos, meu saravá fraterno, que alegria ver casa cheia, né? Mas isso é absolutamente comum numa gira de Exu, né? Gira de Exu, a casa ferve, né? E hoje eu queria falar com vocês um assunto pouco comum. Hoje eu quero falar com vocês sobre sexo. Sexo. Aí você vai falar, mas você quer falar de sexo na gira de Umbanda? Pois é, mas é justamente porque é gira de Exu. E Exu é aquele que nos auxilia a usar a nossa sexualidade, a usar as nossas trocas, né, com os nossos parceiros e as nossas parceiras amorosas, de forma a nos trazer equilíbrio. Mas como que isso pode ocorrer, né? Como é que a gente pode associar a figura de Exu às questões da sexualidade ou da sensualidade? Primeiro é preciso que a gente entenda que nas tradições afro-brasileiras, incluindo a Umbanda, Exu é chamado de Bará, ou Obá-Ará. O que significa isso, né? Obá significa rei, Ará significa corpo. Portanto, Exu Obá-Ará ou Exu Bará significa que ele é o rei do corpo. É o rei do corpo. E o que representa isso, né? Representa que tudo aquilo que está relacionado às nossas necessidades materiais, comer, beber, dormir, rir, se alegrar, conversar, tudo aquilo que é dinâmica de vida e o que inclui também os prazeres sensoriais, incluindo o prazer sexual, é do ramo de atuação de Exu. É do ramo de atuação de Exu. Quando aquele branco europeu saiu de lá da Europa e desceu no mapa mundi e entrou lá na África, ele se deparou com uma situação que para ele foi meio que aterrorizante. E por quê? Porque o branco europeu vem de origem cristã católica, não é? A maior, hoje nem tanto, mas lá quando foi a época da colonização, que eles invadiram esses países, o cristianismo era muito forte. E o cristianismo, ele entende que o corpo pode levar a pessoa a cometer pecados, pode levar a pessoa a decair. Era muito comum, na época da Idade Média, inclusive, as pessoas judiarem, vamos dizer assim, do seu próprio corpo, fazendo aquilo que a igreja chamava de suplícios, de maneira a acalmar os desejos do corpo. Então as pessoas se chicoteavam, tinha alguns que usavam arames, né, com uma espécie de arame farpado enrolado na coxa, né, de forma que a pessoa sentisse dores e aquilo talvez pudesse ajudá-la a controlar os seus desejos. Então, quando ele chega no continente africano e se depara com a figura de Exu, e muitas das representaçõões de Exu, por conta dele ser aquela energia, aquele axé que permite que hajam descendentes, e a gente sabe que hoje a tecnologia está tão dinâmica, né, que não precisa nem ter relação sexual para ter descendente, né? Mas na época que nós estamos falando, só tinha um jeito de gerar descendentes, é por meio das relações sexuais. Então, as representações de Exu estavam relacionadas àquilo que a gente chama de elemento fálico. O que é o falo? O falo é o órgão sexual masculino, é o pênis, né? Então, muitas vezes eles olhavam aquilo e falavam, nossa, que horror! Né? Eu vou olhar para um negócio que dizem que representa Exu e tem lá um pênis, né? Ou então outras formas de simbolismo, como por exemplo uma espécie de porrete, né? Que representa o poder de Exu para colocar ordem naquilo que está bagunçado, caótico. Esse porrete comprido, também chamado ogó, representa esse poder fálico. O chapéu, né, de que algumas mitologias, alguns contos vão dizer que Exu usava um chapéu pontudo, também remete a essa expressão fálica. E não bastasse isso, o que foi fácil para o europeu dizer, então é o diabo, né? Se esse ser aí só pode ser o diabo. Porque a moralidade cristã não conseguia entender que a cultura africana olha com naturalidade as coisas relacionadas ao corpo. Nossos corpos precisam comer, precisam dormir, precisam beber, precisam se relacionar, isso faz parte da vida. E Exu é uma daquelas divindades que celebra a vida. Portanto, não há mal em nós lidarmos com os desejos dos nossos corpos. Claro que há algumas vírgulas aí que a gente precisa falar, né? Mas
além de Exu, no Brasil vai surgir um outro ser que talvez seja até mais controverso que Exu. É aquele ser que lida com as questões afetivas, com as questões amorosas, com as questões da sexualidade, com as questões da liberdade por você fazer com o seu corpo aquilo que você deseja. Esse ser é Pombagira. Então olha que interessante, né? O casal mítico, Exu e Pombagira, tentando de alguma forma mostrar para nós que exercitar, buscar ter prazeres é algo que é legítimo na vida de todos nós, né? Mas, por outro lado, não foram só os brancos europeus que fizeram por onde transfigurar a figura de Exu no diabo. É muito comum quando a gente vai, por exemplo, numa loja de artigos religiosos, não sei se vocês já viram as imagens, né, que tem, algumas imagens de Exu, ele tem chifre, ele tem rabo e tem pata de bode, né, de regra. Nas imagens de Pombagira, algumas estão com o seio à mostra e ela está com uma taça de bebida na mão. O que tenta, de alguma maneira, associar a figura de Pombagira a uma prostituta e de Exu a maldade. E por que isso acontece? Por que muitos pais e mães de santo não tentam demonstrar para os filhos que o papel desses seres espirituais é outro? Das duas, uma. Ou por ignorância sobre o assunto, a pessoa não conhece o assunto, não é? Ou porque, de alguma maneira, se deseja depreciar as religiões afro-brasileiras, mantendo esta imaginação. Então, é importante que a gente perceba que usar os nossos corpos é tão legítimo quanto a nossa espiritualidade. O nosso corpo é utilizado pelo nosso espírito para ascender caminhos espirituais, mas também ele é usado para a obtenção de satisfação, de alegria, de prazer, e não tem nada de errado com isso. Agora, nós não podemos esquecer que as relações sexuais implicam em troca de energia. Eu estou trocando energia. Eu estou pegando as energias que estão no meu corpo e estou cedendo para o meu companheiro ou para a minha companheira. Por outro lado, a energia que esse companheiro ou companheira possui vai ser introjetada no meu corpo. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Com quem nós vamos trocar nossas energias? É preciso que a gente tome atenção nisso, para que o corpo seja utilizado para o nosso crescimento, da forma mais adequada possível. Então veja, eu não estou fazendo apologia aqui às pessoas se relacionarem a qualquer custo. O que vale é o prazer. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que Exu pode proporcionar para a gente escolhas equilibradas, desde que a gente se socorra do auxílio de Exu, não é? Então, quando nós chegamos numa gira de Umbanda, veja, as pessoas falam, mas falar de sexo, isso não combina com espiritualidade. Mas espera um pouco. Salvo raríssimas exceções, nesses meus mais de 20 anos aí, quase 30, a Vera já fez as contas disso, você é modesta, né? Tem mais de 30 aí. Mas enfim, nesses anos todos de Umbanda, eu nunca vi uma pessoa que veio se consultar com Exu falar, Exu, você pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Exu, você pode me ajudar a me elevar espiritualmente? Via de regra, as pessoas, quando vão à gira de Exu, levam as suas questões materiais. Exu, olha, eu não estou conseguindo arranjar emprego, nós estamos quase passando fome em casa, o senhor não pode, sei lá, dar alguma coisa para mim, faz alguma coisa para eu ficar com energia para poder arranjar emprego. Exu, eu estou com problema de saúde, o senhor não pode me ajudar, né, com alguma coisa, de forma a eu melhorar? Pombagira, olha, eu não arranjo ninguém, eu sou uma pessoa muito só. Ou então, olha, meu marido é intransigente, enfim, eu não arranjo companheira, a coisa não funciona, né? Eu estou com muito estresse na cabeça, né? Nem sempre o corpo reage, né? Da maneira que deveria reagir para eu poder ter relacionamento. Tudo isso é da vida, é natural. E normalmente em Exu que a gente leva as demandas judiciais, não é? Eu tenho um problema judicial para resolver, eu vou lá e peço. Eu posso pedir para o caboclo? Posso. Mas via de regra é em Exu que a gente pede as coisas materiais. Então, nós temos duas dimensões na nossa vida. Uma dimensão é espiritual e a outra é material. Não é? Eu tenho um corpo por algum motivo. Né? Eu não posso viver como se não houvesse as necessidades materiais.
senão acabam por me tornar fanático. Ah, só espiritualidade, só espiritualidade. Espiritualidade é fundamental. Mas a gente também precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa ter prazer na vida, a gente precisa passear, a gente precisa descansar, a gente precisa de um monte de coisa. Então vamos aproveitar a gira de Exu para pedir que ele nos auxilie nesse sentido, para que nós consigamos entender que Exu é o grande companheiro dos homens, é aquele que está mais próximo das nossas necessidades. E ele não vai resolver os nossos problemas, mas ele vai nos auxiliar, vai nos dar a energia necessária para que a gente mesmo, pelas nossas próprias escolhas, possamos resolver as mais variadas questões que afetam a nossa vida. Tá bom? Meu saravá, que nós possamos aproveitar a gira de hoje e pedir a Exu auxílio em todos os sentidos. Saravá!